Chegou a hora de nós abrirmos a nossa janela de movimento, né? Movimento caixa banco, tá? Você já percebe que é uma janela bem diferente das janelas anteriores, né? Nós temos aqui a parte de navegação é igual, o botão fechamento não existia nas janelas anteriores, ele existe aqui. O botão exportar já existia, continuou funcionando, o botão imprimir existia, mas nas janelas anteriores que nós criamos, nós não implementamos nenhum relatório aqui, nós já implementamos o relatório de movimento, tá? Nós temos uma grid onde serão carregados os dados do movimento, que virão aqui dessa view, só que dados filtrados para aquele mês, tranquilo? E aqui embaixo, nós temos os dados do fechamento, né? Esse saldo anterior é o que a gente vai pegar do fechamento anterior, por isso que a gente precisa pegar o fechamento anterior lá no importa conta caixa, tá? Recebimentos, a gente vai somar os recebimentos daqui, pagamentos nós vamos somar os pagamentos daqui, saldo em conta é o saldo anterior mais os recebimentos menos os pagamentos. Cheques não compensados, nós não implementamos ainda nesse ponto, porque nós ainda vamos ver a conciliação bancária, e é só lá que nós vamos mexer com os cheques não compensados. E o saldo disponível, que seria o que? Seria o saldo em conta menos os cheques não compensados, aí nós teríamos o saldo disponível. Tranquilo? É na realidade mais os cheques não compensados, né? Se eu tenho R$ 1.000 na conta, tá? Vamos pensar, é menos os cheques não compensados mesmo. Olha, eu tenho R$ 1.000 na conta, só que eu tenho 800 em cheques para serem compensados nesse mês e eles ainda não foram compensados. Na realidade, o meu saldo disponível é 200. Eu só posso gastar 200, né? Porque 800 ainda vai entrar. Legal? Perfeito. Então, não existe entrada de dados aqui, né? Nós não temos aqui um painel atrás, tá? Para entrar com dados, temos apenas a grid. Vamos para o código. Primeira parte do código é sempre aquela onde a gente configura o nosso cliente dataset, né? Então, eu vou configurar o cliente dataset movimento caixa banco de acordo com a minha view, movimento caixa banco, tá? Vou colocar lá a data, a operação, nome, valor, descrição, da natureza, descrição do documento, a data do lançamento e o histórico, né? E depois eu configuro o display format do valor pago para ficar com essa máscara bonitinha aqui. Depois que eu configuro o cliente dataset, eu configuro a minha grid, né, que está vinculada àquele cliente dataset, tá? Já no método formPaint, que no evento formPaint, quando o formulário ele for desenhado, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro testar se o fechamento caixa banco anterior já está na memória. Quem é esse cara aí? Fechamento caixa banco anterior. Ele está aqui, ó. Eu tenho um fechamento caixa banco anterior e tenho um fechamento caixa banco, ambos do tipo fechamento caixa banco VO. Tá, mas quando é que esse cara vai estar na memória? Vamos voltar lá no importa conta caixa. Lá no importa conta caixa, pressionei Enter em cima do meu grid, fiz o meu filtro é baseado no ID conta caixa mais um período, chamei o método consulta do movimento caixa banco controller, movimento caixa banco controller. O método consulta ele vai trazer como primeiro registro, a gente já viu o método consulta do meu movimento caixa banco controller aqui é no servidor, tá? Que eu estou no servidor. Como primeiro registro ele traz o fechamento anterior e nos demais registros ele traz os registros do meu movimento. Tranquilo? Retornou para o cliente. Aqui no controller eu vou atualizar a grid, né? Só que o meu atualiza grid, ele não só atualiza a grid, ele faz alguma coisinha a mais, tá? O que é que ele faz aqui, ó? Eu sei que o primeiro item é o fechamento do mês anterior, que eu estou no lado do cliente, tá? No lado do servidor eu carreguei isso, né? Ó, meu result aqui é um JSON array. Primeiro item dele é um fechamento anterior, tá? Os demais itens são os registros filtrados da minha view. Lá no lado do cliente, eu sei que o primeiro item
é o fechamento do mês anterior. Então eu já pego o get 0 aqui, ó, o primeiro item. Jogo em jitem, tá? Eu crio um fechamento banco aqui, fechamento caixa banco, né? E eu faço a conversão de JSON to Object, pegando esse jitem aqui. Então nesse momento eu já tenho um fechamento caixa banco. Só que esse meu fechamento caixa banco é do mês anterior, não esquecendo desse detalhe. Tranquilo? O que é que eu faço agora? Eu pego o fechamento caixa banco anterior, que está lá na tela de movimento caixa banco, nossa telinha aqui, ó, que tem esse fechamento caixa banco anterior, e aponto o fechamento que eu acabei de pegar aqui do servidor para ele. Então eu digo, o movimento caixa banco, não tem esse teu fechamento caixa banco anterior? Cara, esse teu movimento caixa banco anterior agora é esse fechamento que eu acabei de receber do servidor, tá? Então, no momento que eu importo aqui os dados do caixa, nessa janelinha aqui, né, eu já vou ter os dados do fechamento caixa banco anterior, tá? Porque aqui o meu controller está atualizando essa informação. Logo após isso, eu faço um laço a partir do item 1, porque o item 0 eu já peguei, né? Então a partir do item 1 eu vou preencher o meu movimento caixa banco, que vai ser quem? Vai ser os registros de movimento que vão aparecer aqui, ó. Tranquilo? Então, item 0, fechamento anterior, atualizo esse carinha aqui, fechamento caixa banco anterior, e logo depois carrego os dados no meu cliente dataset. E como essa minha grid aqui do movimento bancário está vinculada ao cliente dataset movimento caixa banco, evidentemente os registros do movimento vão aparecer aqui. Tranquilo? Então é isso. Isso é o que faz o meu movimento caixa banco controller. Voltando aqui na tela de movimento de banco, né, no meu form paint, então primeiro eu testo se esse fechamento caixa banco anterior tá legal, né, se ele já foi setado pelo meu movimento caixa banco controller. Se ele foi setado, o que é que eu faço? Eu pego os dados do mês, lá da tela importa conta caixa, pego o mês e pego o ano, também da tela importa conta caixa. E eu já instancio o meu fechamento caixa banco. Só que esse meu fechamento caixa banco vai ser o fechamento do mês atual, tá? O fechamento anterior, ele desceu naquela consulta que eu fiz. Mas eu preciso ter o fechamento do mês atual. Por exemplo, se aqui não importa eu estiver verificando o mês de abril, esse fechamento do caixa banco anterior vai ser do mês de março. Mas eu preciso realizar os dados do fechamento de abril. Por isso que eu preciso instanciar esse fechamento caixa banco aqui, ó. Esse vai ser o fechamento do mês corrente, tranquilo? ID conta caixa. Eu pego o ID que veio lá do CDS conta caixa. Quem é o CDS conta caixa? É o cara que vai estar vinculado aqui, ó, a essa grid, tá? Data de fechamento. Coloco a data atual. Mês de fechamento foi o mês que eu peguei lá. Ano de fechamento, o ano que eu peguei de lá. Quem é o saldo anterior? Ora, o saldo anterior é o saldo disponível do fechamento anterior, né? Então, esse saldo disponível de março é o saldo anterior de abril. Legal? Perfeito. Cheque não compensado, eu estou zerando. Por quê? Porque nós ainda não fizemos a conciliação bancária, como eu já mencionei. Daí eu vou fazer um laço aqui, olha. Eu desabilito os controles do CDS movimento caixa banco, para o usuário não ver eu varrendo aqui essa grid, né, senão fica um visual feio. Vou para o primeiro registro, e enquanto não chegar no final dos registros, eu faço o seguinte, olha, se a operação for de entrada, eu somo os dados no fechamento caixa banco recebimentos. Se a operação for de saída, eu somo os dados de pagamento, né, e jogo no atributo pagamento, ó, pego o valor pago e jogo em pagamentos lá do meu fechamento caixa banco, que é o fechamento atual, tá certo? Depois disso, o saldo em conta do fechamento atual vai ser o saldo anterior, que eu já setei aqui em cima,
mais os recebimentos que eu setei aqui nesse laço, menos os pagamentos que eu também setei aqui nesse laço, tá? Já o saldo disponível vai ser o saldo em conta, que eu acabei de setar aqui, menos o cheque não compensado, que por enquanto está zerado. Isso mesmo, menos o cheque não compensado. E aqui eu atualizo os labels, né? Label do saldo anterior, saldo anterior. Label recebimentos, recebimentos. Label pagamentos, pagamentos. E por aí vai, né? Saldo na conta não compensado e saldo disponível. Quem são esses labels aqui? São esses labels aqui de baixo. Tranquilo? Depois de tudo isso, em Action Informações, quem é que é esse Action Informações? Vamos dar uma olhada nas nossas actions aqui. Eu tenho aqui uma action, as actions de cadastros. Cancela, salva, você pode até tirar. Não tenho essa action cancela, não tenho a action salva, a action imprimir está ali, a action sair está ali, a action exportar está lá. Exportação, todos estão funcionando. Navegação, elas estão funcionando. Movimento, eu tenho fechamento, que é essa action aqui, e tenho action informações. O que é isso? Essa action informações, eu só arrastei ela para cá, ó, para que aqui em cima, na nossa janela de movimento, apareça o período e o caixa, ou a conta caixa ou a conta bancária que a gente está trabalhando nesse momento. Tá? Então é uma action só para isso mesmo. É uma action que vai exibir informações. Tá? O que eu coloco então no caption dela? Conta caixa é o nome que veio lá do CDS conta caixa. E período é o texto que veio lá do edit mêsão. Tranquilo? Depois disso tudo, eu tenho uma variável chamada id conta caixa. Essa variável está aqui, ó, porque eu vou precisar gravar o id da conta caixa, né? Vou usar ele depois. Então eu pego o id que veio do CDS conta caixa e já guardo nessa variável. Tudo isso acontece no Form Paint, certo? Depois disso, eu tenho aqui, né, eu já vou visualizar os dados do meu movimento, né? E tem uma opção de realizar o fechamento. Tá? Como é que eu faço para realizar o fechamento? É muito simples. Eu chamo o método realiza fechamento do fechamento caixa banco controller. Vamos ver o que faz esse método aqui. Olha. O método realiza fechamento é como se fosse o método insere. Tá? Esse fechamento caixa banco controller só tem esse método mesmo, realiza fechamento. Tá? Bom, ele converte o fechamento VO de objeto para JSON e chama o método put, né, que é o método insere lá no servidor, tá? Sendo que às vezes a gente vai estar inserindo o fechamento e às vezes a gente vai estar alterando o fechamento, né? Pode ser que o usuário ele selecione aqui o período de abril e o fechamento de abril já esteja encerrado, por exemplo, tá? Quando eu pedir para realizar o fechamento, como ele já vai estar encerrado, o que vai acontecer lá do lado do servidor? Se aqui eu estou chamando um put. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Como é que isso está se comportando lá do lado do servidor, essa parte do fechamento, tá? Voltando ainda aqui para a janela de movimento, né? Eu tenho aqui a parte de impressão, a gente vai ver posteriormente. Primeiro, último, anterior e próximo, aqui é a parte de navegação, aqui é para ordenar a grid. E a parte de exportação, isso aqui a gente já viu anteriormente, tá? Então é isso. Próxima aula vamos ver como é que funciona aí essa parte do fechamento lá no lado do servidor.